Hello, good morning! Olá, pessoal, como estão vocês? É um prazer enorme estar aqui com vocês aqui nessa manhã, né? Deixa eu ver quem está aqui comigo, gente. Deixa eu dar uma olhada. Tem a Carla, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, Gabi. Aqui o pessoal que está aqui no chat no YouTube. Tem um pessoal de Fartura, de Betânia, Pajeú, né? Curral Novo, Coronel do José Dias, Cristino Castro. Eita, que tem muita gente legal aqui. Hugo Napoleão, Flores. Que ótimo, gente. Sejam todos bem-vindos, né? Aí a nossa aula, tá? Então, deixa eu me apresentar para vocês, né? Gente, eu sou Naira Tiane, né? Vocês podem me chamar de Tiane, tá? Sou professora de inglês, né? Sou formada em inglês, né? Pela Universidade Federal. Mas também sou professora de administração de empresas, né? Então, sou formada em administração na Universidade Estadual do Piauí e atuo nessas duas áreas, né, como docente, né? Uma profissão que eu gosto muito. É muito bom poder estar aqui, compartilhar, né, conhecimentos, aprender, né? Porque nós, como professores, na verdade, nós aprendemos muito com vocês. São vocês que nos injetam motivação na gente, fazem com que a gente busque cada vez mais aprender, se qualificar, né? E aí, cada vez que a gente está com vocês, a gente descobre que a gente tem muita coisa para conhecer, muita coisa para aprender, né? E é sempre muito bom isso, né? Conhecimento sempre, tá, gente? E aí, nós iremos trabalhar o inglês instrumental no curso de vocês, né? Pessoal aí da área de informática, né, gente? A área de informática, vocês sabem, né? Existem muitas expressões em inglês, né? Vocês vão ver que tem muito material, muita coisa nova que vai surgindo e tudo surge em inglês, né? E às vezes para você sair um pouco à frente, se você quiser se destacar e não quiser esperar a tradução do material, você vai com o seu inglês, né? Conhecer o que tem novidade de software, né? Na área de informática, algumas abordagens novas aí, tá? E aí, tudo isso, vocês vão conseguir estar à frente dominando aí essa língua, tá bom? Então, hoje é o nosso primeiro encontro, nós estaremos juntos toda quinta-feira, tá? Nesse mesmo horário, onde a gente vai estar aí apresentando técnicas, trazendo novidades, né, em relação ao aprendizado da língua inglesa, contextualizando também, tá, no curso de vocês, que isso é fundamental, né? O objetivo também é esse, é prepará-los, né, para que vocês possam desempenhar cada vez melhor aí essa função aí que vocês estão estudando, né? Futuramente aí, quem sabe, vão estar atuando na área, ou já atuam, né, gente? Olha só, estão me dando bom dia, o pessoal de Nova Santa Rita, Massapê, Fartura, né? Então, super bom dia, pessoal, para vocês, tá? Gente, tem alguém que trabalha na área de informática aí já? Vocês já trabalham na área de inglês? Já leram algum texto que tinha muitas informações em inglês? Tá todo mundo quietinho, só dando bom dia? Qualquer coisa, conversem comigo no chat, tá bom? Que a gente vai trocando informações. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, o negócio se zangou. Jorge, o slide se zangou, Jorge. Eu acho que eu passei demais. Pronto, deu certo. Ok, Jorge é o meu companheiro aqui que me ajuda, né, Jorge? Aqui no estúdio. Pronto. Gente, então vamos lá, né? Vamos começando aqui nosso bate-papo, nossa conversa, tá? E aí a gente vai falar brevemente sobre o roteiro da nossa aula, né? Então, na aula de hoje, né, o que nós iremos trabalhar, qual será o nosso objeto, o nosso conteúdo de trabalho, né? Então, nós vamos conversar, né, um pouco aí sobre o inglês instrumental, falar sobre as origens, tá? Falar sobre os conceitos, tá? A importância desse inglês instrumental na nossa vida, tá? Na área, né, de informática, certo? A importância, a aplicabilidade da língua inglesa, né? Então, nossa aula estará focada aí nessas temáticas, tá? E qual será o objetivo, gente? Tá? A nossa intenção, né, é levar vocês a compreender o que é esse inglês instrumental, né? Descobrir a importância, né, e a aplicabilidade da língua inglesa na profissão de vocês,
tá? Como um diferencial competitivo, certo, gente? Então, dominar o inglês é sim um diferencial competitivo, né? Até porque o inglês é a língua, né, do mundo dos negócios, tá? E vamos ter um momento de teoria prática, né? A gente vai, em alguns momentos, fazer alguns desafios, tá? Resolver exercícios, certo? Para que vocês já comecem aí a se sentir engajados no inglês, tá bom? E vocês, sempre que possível, podem compartilhar, tá? Aqui no chat, experiências, curiosidades, que aí a gente vai estar compartilhando com os demais, né? E eu vou estar aprendendo com vocês também, certo? Deixa eu só passar aqui nosso slide. Pronto. E aí a gente começa falando um pouco sobre as origens, né, do inglês instrumental, né? Gente, o ensino, né, do inglês instrumental ou inglês técnico, né, que há muito tempo era chamado de inglês técnico, né? Ele foi introduzido no Brasil aí em meados de 1983, tá? Através de quê? Né? Através da universidade, né, da PUC de São Paulo, tá? Que é a Universidade Pontifícia, né, ali, Universidade Católica de São Paulo, tá? Um grupo de estudantes de linguística aplicada, né, sentiu a necessidade de melhor entender, de melhor compreender textos em inglês, né? E aí, em virtude dessa demanda, né, a universidade começou a pensar, né, em trazer para cá, para o Brasil, esse inglês, né? E aí transformando esse inglês no inglês técnico, né? Um inglês mais voltado para um objetivo específico, tá? E aí o que aconteceu, né? Teve uma boa aceitação, né? Se percebeu que esse ensino da língua inglesa ele era importante dentro da universidade, né? E que com esse aprendizado, né, da língua inglesa, né, os alunos conseguiam se destacar mais, né? Eles conseguiam ler os textos que eles precisavam ler com maior agilidade, né? E aí, devido à boa aceitação, foi sendo difundido e adotado por outras universidades, por escolas de nível técnico, cursos profissionalizantes, né, seja em escolas públicas ou privadas, tá? Então, o inglês ele foi sendo assimilado, foi sendo aceito, e hoje, atualmente, né, a grande maioria dos cursos, né, seja na universidade, seja em cursos técnicos, como é o caso de vocês, né, não tem como não ter, né? Então é necessário o estudo do inglês, né? Ainda que focado em objetivos mais específicos, né? Que seria aí dentro da área, dentro da profissão, certo, gente? Bom, inicialmente, gente, o método era conhecido como English for Specific Purposes, né? Ou então ESP, né? Que é o ESP chamado também, tá? Era o inglês para fins específicos, né, o inglês técnico, né? Então, na época do surgimento no Brasil, ele foi muito utilizado por alunos, por professores, tá? De graduação, né? No mestrado, no doutorado, para ler artigos e livros acadêmicos em inglês, né? Eu não sei se vocês sabem, mas quando você vai fazer um mestrado, né? Então, você é submetido, sim, você tem que fazer uma prova, né? Um exame de proficiência lá para saber o seu nível, né, sua habilidade em relação ao inglês, né, na leitura. Por quê? Porque no mestrado e no doutorado, né, existem textos, vão ter alguns momentos, algumas leituras na língua inglesa, né, isso no mestrado, mas eu creio que até no doutorado me parece que não só em inglês, parece que tem que ter um outro domínio de uma outra língua também em relação à questão da leitura, né. Então vejam só o quanto que é importante que a gente tenha, que a gente conheça, né, pelo menos tenha mais noções dessa língua inglesa. Tá bom, gente? Alguém já fez algum cursinho de inglês, gente? Vocês já fizeram algum cursinho de inglês? Essa tela tá zangada comigo, viu? Deixa eu mudar aqui o dedo. Pronto. Gente, vocês já tiveram a oportunidade de fazer algum curso de inglês? Ou então algum de vocês, né, gosta do inglês, né, já tem costume de ler alguma coisa em inglês, porque às vezes a gente não faz um curso, né, tem muita gente que não faz um curso específico ali, mas se identifica, né, gosta de ouvir uma música em inglês, às vezes gosta de assistir seriados, aí já assiste ali com a legenda em inglês.
Alguém faz isso, gente, em casa? Escuta uma boa música, né, daquela banda que vocês gostam em inglês? Por que eu estou perguntando? Porque quem já faz, né, quem já usa, né, quem gosta de ouvir uma música, às vezes assistir um filme, não gosta de assistir, né, com o filme dublado, então já tem, né, já está aí mais aberto ao aprendizado dessa língua, né, já vai facilitar para vocês, tá? Bom, mas o que é esse inglês instrumental, né? O que é esse inglês instrumental? Na verdade, o inglês instrumental ele é uma metodologia que direciona os estudos da língua inglesa para um objetivo profissional específico, né? Por exemplo, o inglês instrumental que é trabalhado no curso de técnico em secretariado, né? Então ele vai aprender uma série de estratégias, né? Desenvolver uma série de habilidades dentro do inglês que ele possa ser aplicado naquela profissão de secretariado, né? Para vocês, no caso da informática, né? Então vocês vão aí aprender técnicas, né? Estratégias aí de leitura, para que vocês possam compreender com mais facilidade aí os textos, né? Da área de vocês, né? As expressões, né? Da área de vocês, certo? Esse inglês instrumental, gente, ele é focado em atender às demandas linguísticas de uma determinada área, né? Como medicina, por exemplo, a informática é assim, né? Na administração, né? Seja no secretariado, né? Então, muitas áreas, né, têm a sua abordagem específica, tem as expressões específicas, né, em inglês, tá? Então, é sempre interessante que você possa, né, fazer um curso que te prepare para você conhecer, né, ali as expressões da sua área, tá? O inglês instrumental, ele enfatiza vocabulário e outros aspectos fundamentais de uma área específica do trabalho em estudo, né? Ah, professora, eu vou aprender só a ler, né? Eu vou aprender só vocabulário, eu vou aprender só gramática. Como que vai ser isso? Gente, a partir do momento que você está estudando aquela língua com um objetivo específico, né, sim, vocês vão aprender a compreender melhor os textos, a fazer interpretações mais assertivas na língua inglesa, mas vocês também vão estar conhecendo mais vocabulário, tá? Vocês também vão aprender um pouco mais de gramática, claro, né? Tudo isso contextualizado. Vocês não vão estar trabalhando essas partes da língua, vamos dizer assim, de forma isolada, né? Não. Então, um pouquinho de cada coisa vocês vão estar aprendendo de uma forma contextualizada, né? E vocês vão entender que cada um desses aspectos, eles vão convergir para ajudá-los no entendimento melhor, tá, dos textos em inglês na área de vocês, certo? Bom, um exemplo bem típico, né, quando a gente fala aí de inglês instrumental, tá, é que o inglês, ele é um inglês, né, do mundo dos negócios, praticamente, né, que é o business English, né, um exemplo, tá, voltado aí para atender as empresários, né, executivos e outros profissionais da área, né. Então trouxe esse exemplo do business English, né, que é o inglês com foco nos negócios, tá, é apenas um exemplo. Mas tem inglês com foco na informática, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui no curso de vocês, tá? Habilitando-os, né, a desenvolver cada vez mais essa língua e a levá-los a entender cada vez mais os textos, né, as análises, as descobertas aí na área de vocês, tá? Para entender, gente, qualquer idioma, inclusive o português, né, é necessário trabalhar 4 habilidades, né? Então, sempre que a gente fala em idioma, a gente sempre aí vai ter essas 4 habilidades, que é o ler, que é o escrever, que é o ouvir, que é o falar, né? Os cursos de idioma, normalmente, ele trabalha todas as habilidades durante suas atividades, né? Por isso que eu perguntei para vocês, né? Vocês já fizeram algum curso de inglês, né? Muitas vezes sendo um pouco de cada em todas as aulas, né? Porque se você faz um cursinho de inglês, por exemplo, um cursinho de conversação, então você estuda assim, você aprende o listening, né? Você aprende um pouco do speaking, aprende um pouco do writing, que é escrever, aprende também a ler, que é o reading, né? Então, o inglês instrumental, no caso do inglês instrumental, ele vai trabalhar o idioma para um objetivo específico.
Então, sendo assim, muitas vezes ele vai trabalhar uma habilidade por vez, né? Então, dependendo da área, dependendo do seu objetivo, de repente pode estar focado mais na leitura, né? Em um dado momento vai ser focado mais na escrita, né? Mas não que não vá trabalhar as outras áreas. Sim, mas vai ter sempre uma área que vai se destacar mais, certo? A habilidade mais trabalhada no inglês instrumental brasileiro é a leitura, certo, gente? No caso do Brasil, o foco maior está na leitura, tá? E para que serve, né, esse inglês instrumental? Nossa, ele traz tantos benefícios, né? Então vamos lá. Serve para o estudo rápido e preciso da língua inglesa, voltado para um objetivo específico. Sim, gente, ele é, por ele ser, né, um curso, uma estratégia de ensino do inglês mais focado. Então, se ele é mais focado, ele é mais rápido, né? Ele é mais preciso, ele vai direto ao ponto, ele é objetivo, tá? Os objetivos mais comuns são voltados para a área profissional, tá? Focado nisso, o instrumental ele vai trabalhar, né, muitas das vezes em quê? Em vocabulário, tá? Em leitura, em pontos específicos de determinada área, né? Então, se você vai fazer um inglês, né, um inglês para a área de informática, né? Então, você vai trabalhar estratégia de leitura, vai trabalhar aspectos gramaticais, né? Vai trabalhar vocabulário, mais específicos da área de informática, né? Então, tudo tende a ser mais contextualizado e mais focado, né? Por isso é um estudo, vamos dizer assim, mais rápido, tá? O inglês instrumental, ele pode ser focado em uma das habilidades do aprendizado, mas normalmente é mais focado, né, na leitura, tá bom? E aí, a técnica instrumental, ela é muito procurada por profissionais da área acadêmica, né? Da área de tecnologia, do direito, da medicina, já que a maior parte dos artigos são publicados em inglês. Muita coisa, pessoal, da área de informática, da área de vocês, né? Então, a área de informática, eu creio que vocês vão concordar comigo, né? Vocês são da área, né? É uma área que a todo momento surgem coisas novas, né? Surgem softwares, surgem novos aplicativos, né? E a primeira, quando surgem, né, essas novas abordagens, esses novos softwares, né? Tá ok, né? Está em que língua? Vai estar em inglês, né? E aí, se você domina, né, as suas estratégias aí de leitura, você vai estar à frente, você não vai precisar pegar ali o material, eu preciso de um tradutor. Às vezes pega o texto e joga lá no Google Tradutor, né? E aí, às vezes, nem consegue entender direito, porque ele vai traduzir ali ao pé da letra, né? Ele não vai fazer análise, ele não vai interpretar, né? Ele vai traduzir ele ao pé da letra. E aí vocês, por isso tem muita gente que diz assim, não entendi nada, esse negócio é sem sentido, né? Você tem certeza que vocês já fizeram isso. E aí diz logo assim, tá tudo sem sentido isso aqui, eu não consigo entender nada, isso é complexo, né? Então, em vez de traduzir ao pé da letra, você precisa o quê? Interpretar, né? Então, dominar essas ferramentas, né, do inglês instrumental, que vocês vão aprender ao longo do curso, é exatamente para isso, né? Para evitar que vocês façam traduções simples ao pé da letra e não vão conseguir captar as informações principais, né? Não é isso que nós queremos. Você quer que você realmente entenda, compreenda o que você está lendo, tá? Ok, gente? Bom, uma área crescente na procura pela metodologia instrumental é a área de turismo, por exemplo, a área de finanças, tá? O turismo, por exemplo, ele pode focar na habilidade da leitura e da fala, né? Porque quem trabalha com turismo, ali, os guias de turismo, eles precisam se comunicar, né? Então, eles vão precisar focar na fala, especialmente, e na leitura, né? Isso são mais exemplos da aplicabilidade do inglês instrumental, certo? O pessoal da área de informática, por exemplo, né? Então, vai ter sim, vão ter que estar alerta, né? Vão ter que aprender, vão ter que conhecer. E no caso de vocês, né? Eu creio que a leitura, sim, talvez fosse um primeiro ponto, mas eu não deixaria de lado também a questão da fala, gente, tá? A gente vai conversar mais detalhes um pouquinho mais à frente, tá?
mas eu vou compartilhar com vocês algumas experiências, vocês vão me entender o que é que eu estou querendo dizer, né? Então, vocês vão ver que, às vezes, a pessoa ela domina muitas coisas na área de informática, mas o fato dela não conhecer, tá, o inglês, às vezes, faz com que essa pessoa perca grandes oportunidades profissionais. Tá? Vocês vão entender já já por que eu estou falando isso, tá bom? Tá tudo ok aí, gente? Alguém quer fazer pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Pessoal, tudo alright até aqui? Todo mundo caladinho? Ok, qualquer pergunta, qualquer contribuição, escrevam aí, tá bom? No chat, certo? Gente, o contato com o vocabulário específico, né, da área estudada, o conhecimento profissional e os objetivos pessoais do estudante faz da metodologia um verdadeiro instrumento para avançar no idioma, né? Então, percebam que existe aí uma série de, vamos dizer assim, objetivos, né, por trás desse aprendizado, né? Você querer conhecer mais, né, da língua para que você possa aperfeiçoar o seu conhecimento naquela dada área, né? Às vezes vem como objetivo mesmo pessoal, né? Eu quero me aperfeiçoar nessa área, então eu vou sim me aperfeiçoar na língua, né? E esse aprendizado, né, do inglês faz com que esse inglês seja, na verdade, o quê? Um instrumento, né? Uma ferramenta que vai te tornar um profissional diferenciado, tá bom? Na sua área. O inglês instrumental, ele também é ideal para quem precisa aprender rápido o idioma, focado nos estudos para o Enem, por exemplo, né? Para um vestibular, para um concurso público, né? Então, esse inglês também vai te ajudar nesse sentido, né? O pessoal aí que vai fazer o Enem, né, já sabe como é que é feita as abordagens, que já tiveram, quem já fez uma prova, quem vai fazer está se preparando para isso, né? Então, as aulas de inglês instrumental também vão te deixar mais aptos, né, para estar mais preparado aos desafios que a prova de inglês pode trazer para você aí no possível prova do Enem, tá bom? Ou concurso público, né? Quem sabe, né? Houve uma época que os concursos, alguns concursos estavam exigindo inglês, sim, né? E eu acho que não são todos, mas alguns ainda permanecem, né? E o foco das provas, na grande maioria das vezes, né, é lá na leitura, são textos, são anúncios que eles trazem, né? Às vezes, para você fazer uma análise, né? Então, a partir do momento que você domina essas estratégias, né, você já sai aí à frente na concorrência, tá? Bom, e aí a gente fala um pouco do inglês no mundo, né, gente? O inglês, ele é de fato aí uma língua global, né? Ele facilita a comunicação entre as pessoas com diferentes línguas maternas, tá bom? Então, em vários países, né, então a pessoa fala ali a sua língua materna, a sua língua oficial, e fala o inglês, né? Dominando o inglês, a qualquer lugar que você for, você consegue se comunicar, né? Então, por isso, né, que a gente sempre fala, né, que o inglês é, sim, uma língua global, tá? É internacionalmente reconhecido como um código de comunicação entre pessoas que falam idiomas diferentes, gente, né? Nos países, né, aí afora, pelo menos nos que eu, né, aqueles que eu tive a oportunidade de estar, né, eu passei uma época, fui fazer um aperfeiçoamento nos Estados Unidos, né, e aí, gente, nesse aperfeiçoamento, havia visita nas escolas, né, e era muito interessante. Lá, o que acontece, né? Os alunos, né, as pessoas desde criança na escola, eles estudam várias línguas, né? Eles têm o inglês, que é a língua oficial deles, e eles têm, na própria escola, no ensino regular deles, eles podem escolher quais outras línguas eles vão estudar, né? Então, é muito interessante lá. Eles podem aprender o francês, eles podem aprender o alemão, o italiano, né? Então, normalmente, essas pessoas, quando elas terminam lá o ensino regular delas, elas já dominam determinadas línguas, né? Diferente aqui da gente no Brasil, né? Nós está começando a mudar, né? Hoje a gente já tem as escolas bilíngues, né? Aí que
trabalham com a pessoa desde pequenininho até terminar os estudos aí no ensino básico, né? Mas é algo muito recente, né? Porque até então, mas eu acho que ainda é o domínio maior, a estratégia maior presente ainda é a gente que quer aprender uma outra língua, a gente tem que fazer um cursinho de idiomas, né? Então, se há um tempo atrás aí para mim aprender o inglês, eu tive que fazer um curso de idiomas, um curso de inglês para conversação, né? E eu fui fazer isso por fora. Então, eu não aprendi a falar inglês no meu ensino básico, né? Eu fui fazer um cursinho de inglês para que eu pudesse desenvolver a habilidade de falar, de conversar em inglês, né? E por aí afora, né, normalmente as pessoas já terminam o ensino básico já sabendo, a não ser que quando eles saibam, mas de repente optem em fazer um curso, né, para melhorar em uma área específica, né? Por exemplo, já sei inglês, mas agora eu vou fazer um curso de inglês com foco na informática, que é a área que eu quero trabalhar. Já sei inglês, não, agora eu vou fazer um curso de inglês, onde eu possa aprender mais expressões, né, aspectos do inglês na área dos negócios, porque eu quero trabalhar nessa área, quero me expandir nessa área, né? Então, às vezes tem essa possibilidade também, né? E aí nós estamos caminhando aqui no Brasil para mudar um pouco, né? Isso é bom, isso é positivo. Pena que ainda está muito lento, mas vai melhorar, né? O importante é que já iniciou. Bom, e aí, gente, ele é internacionalmente reconhecido como um código de comunicação entre pessoas que falam idiomas diferentes, né? Então, em todos os países, as pessoas falam ali a sua língua, mas, né, normalmente eles aprendem o inglês. Em qualquer outro lugar que ele chegar, ele vai conseguir se comunicar utilizando a língua inglesa. Certo, gente? Vejam só, pessoal, olha só. Gente, cerca de 370 milhões de pessoas em todo o mundo têm a língua inglesa como primeira língua, gente. Ou língua materna, né? Muita gente, né? Estima-se que nas próximas décadas 2 bilhões de pessoas estarão estudando inglês e cerca da metade do mundo, que é uma média aí de 3 bilhões de pessoas, falarão inglês, né? Somente na Ásia, olha que interessante, pessoal, na Ásia, o número de usuários do inglês alcançou 350 milhões, né? Quase o equivalente aí à soma das populações dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e o Canadá, tá? E existem mais crianças chinesas estudando inglês, olha aí, do que o número de crianças britânicas cuja língua materna, né, a língua oficial no caso aí é o inglês, né? Então até mesmo lá nos países asiáticos, né, o inglês é uma língua muito forte, né? Muito forte para vocês verem, né? Então essa abrangência ela não é à toa, né? Esse reconhecimento não é à toa, né? Tem toda uma história, tá? E olha aí o mapa, né, da língua inglesa, gente. O mapa da língua inglesa no mundo, né? Então essa área azul aí mais escura, né, indica aí ser o inglês como o primeiro idioma, tá? E essa área azul mais clarinha, né, esse azul celeste aí, é a língua oficial, mas não é o primeiro idioma, né? Então vejam só como é forte, né, a presença aí do inglês, tá? Em todos os locais, vamos dizer assim, né? Então realmente é uma língua forte, é uma língua que realmente a gente precisa estar antenado, né? Nós precisamos aí estar atentos em conhecer um pouco do que ela tem, né, aí a nos proporcionar, tá? E aí, ó, did you know, né? Então, você sabia, olha só esse percentual, gente, mais de 50% dos cientistas do mundo leem inglês, né? 75% das correspondências mundiais aí são escritas em inglês. 80% das informações mundiais armazenadas por vias eletrônicas são em inglês. Dos aproximadamente 40 milhões de usuários da internet, algo em torno de 80% se comunica, né, em inglês na atualidade, gente. Né? Olha aí, né? Olha o peso dessa língua, tá? Então, como é interessante, né? Assim, uma língua, ela assumir tamanho respaldo, né? E aí ser reconhecida em todos os lugares como uma língua global. Né? Então, vejam que não é à toa. Né? Então, se você vai fazer uma leitura
de uma teoria nova, de um lançamento de uma teoria nova relativa a algo, né? Você vai ver que ela surge primeiramente em quê? Em inglês, gente, né? E aí você vai estar à frente, você dominando a língua, isso já vai te ajudar, né? Você não vai precisar aí se preocupar, eu vou pedir alguém para fazer a tradução para mim, né? Vou pedir aí, vou botar aqui no Google para traduzir, né? Então precisa disso? Não, né? Não precisa, né? Se você já domina, se você já dispõe aí de algumas estratégias, de algumas técnicas, tá? Então você já consegue sim fazer a sua parte, sem ter que estar, né, aguardando sair uma tradução, uma interpretação daquele material, você mesmo sendo aí o dono da sua interpretação, né, da sua análise, você mesmo fazendo, tá bom? Gente, 1/5, pessoal, cerca de 1/5 da população mundial é fluente em inglês, né? Nem mesmo chinês. Então, vocês viram ali pelos dados que eu acabei de falar, né? Que na Ásia, né, ali, muitas das crianças, né, a maioria das crianças já estudam e já falam inglês, né? Então, nem mesmo chinês, que é falado por mais de 1 bilhão de pessoas, atingiu esse patamar, né? Então, cerca de 60% da população, das publicações de pesquisas no mundo são escritas em inglês, né? Olhem só aí a importância. E aí, né, o que vai facilitar, né, esse aprendizado do inglês, né? Existem aí estratégias, teacher, eu acho esse inglês muito complicado, né? Existe algo que possa facilitar esse aprendizado, né? Algo que não vai me deixar tão tenso, tão ansioso, né? Existem sim, né, muitas estratégias, tá, que vão te ajudar, tá, a melhorar as suas habilidades na língua inglesa. Tá? Então, o que é que acontece? Vamos conhecer alguns deles, né? Alguns outros a gente vai aprendendo no decorrer do curso, tá? O inglês, gente, ele é uma língua alfabética como o português, né? Ai, professora, como assim, né? Porque o inglês, ele utiliza um sistema de sinais gráficos, né? E sonoros, correspondentes à letra do alfabeto, não é isso? Então, o que é que acontece? Que cerca de 60%, aliás, né, ainda ali no primeiro item, né, então, as letras são as mesmas letras usadas no português, então isso já facilita para a gente, né, os sinais sonoros, né, alguns são os mesmos, alguns variam um pouco, mas só em ser, né, ali em utilizar os sinais gráficos que nós já conhecemos, né, que são as letras do nosso alfabeto, isso já ajuda a gente demais, tá? Outro aspecto, né, no inglês, cerca de 60% das palavras são de origem latina e o português também é de origem latina, né? E aí o que que acontece? Né, a maioria das palavras a gente consegue identificar facilmente, né? Vamos ver aí alguns exemplos. Olhem só aí, ó. Introduction, né? Ó, introduction. O que significa introduction, gente? Me respondam aqui no chat. O que vocês acham que significam aí essa palavra introduction? Vão pensando. A palavra project, ó, project. A palavra university, né? Technology, family, né? Olhando para essas palavras aí, gente, lendo essas palavras, tá? O que essas palavras significam? Cadê vocês? Respondam para mim aqui no chat. Vou fazer a chamadinha. Betânia, Cabeceiras, Caridade, Cristino Castro. Não estou conseguindo ver a outra. Coronel José Dias, Currais, Curral Novo, Fartura, Floresta, Hugo Napoleão. Cadê vocês? O que vocês acham? Digam para mim o que significa. Alguém sabe o que significa alguma dessas palavras? Pronto, Juazeiro do Piauí disse ali, introdução, perfeito, exactly, né? Alguém mais? Botei na bola, projeto, universidade, tecnologia, família, perfeito, gente, thank you very much, né? Muito obrigada aí ao pessoal de Juazeiro do Piauí, que respondeu aí a minha question, né? Estão vendo aí? Foi difícil, né? Isso aí só comprova, pessoal, né? Aquilo que eu estava falando, né? As palavras, né? A grande maioria delas a gente consegue
facilmente identificar. Justamente por quê? Porque o inglês é de origem latina, assim como o nosso português. Além disso, usa os sinais, né, as letras do alfabeto, que nós já conhecemos, porque o português também usa. Né? Então, só aí a gente com certeza já tem vantagens, né? São aspectos que vão facilitar, sim, o nosso aprendizado da língua inglesa. Tá bom, gente? Perfeito, pessoal. Vamos lá. Né? O que mais, gente, né, que vai facilitar? Né? Coronel José Dias. Eu não estava conseguindo ler ali. Obrigada, pessoal. O pessoal da técnica aqui me ajudando, né? O Jorge. O que facilita, né, o aprendizado mais, né, além dessas duas outras ferramentas, né, esses dois outros aspectos, não ferramentas, mas os aspectos, né? O inglês, assim como o português, é uma língua que segue o padrão SVO. O que é esse padrão SVO? Sujeito, verbo, objeto ou complemento. Né? Então, as frases sempre vão seguir esse padrão. Tem um sujeito, tem um verbo, tem um objeto ou então um complemento. Certo? Então, tendo isso em mente, é outro aspecto que vai facilitar o nosso entendimento dessa língua. Olhem só o exemplo aí, ó. The computer is on the table. Né? Ó. The computer is on the table. Né? Usei uma frase bem simples só para vocês entenderem aí, né, esse padrão SVO. Né? Então, ó, quem é o subject? Quem é o sujeito aí dessa frase? The computer. Né? Quem é o verbo dessa frase? Né? What is the verb? Qual o verbo? O verbo aí é o is, que é o famoso verbo to be. Né? Então, is. E o complement, né, aí dessa frase? A gente tem on the table. Né? Então, vejam só que a estrutura muito similar com a estrutura das frases em português. Né? Isso aí já é um aspecto que vai nos ajudar bastante no nosso entendimento, na nossa compreensão da língua inglesa. Certo, gente? Ok, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Mas aí a gente também tem alguns mitos e algumas verdades, né, sobre esse aprendizado do inglês, né? Então, em relação ao aspecto gramática, né, em relação ao aspecto gramatical, ó, o que acontece? A gramática, ela é importante sim, né? Professor, eu preciso estudar gramática? É importante estudar essa coisa da gramática? Sim, mas ela precisa ser contextualizada, tá? Sem a gramática, a comunicação e a leitura se tornariam impossíveis, né? Como é que você vai fazer uma leitura se você, quando você leu aquela frase, você não sabe nem dizer ali que ali tem um sujeito, você não sabe onde é que está o verbo, aquele verbo ele está no passado, ele está no presente, né? Onde é que está ali o objeto, o complemento daquela frase, né? Então, a gramática ela é importante sim, porém a gramática ali só seca, ali sem nada, sem nenhuma contextualização, ela não vai trazer grandes aprendizados, né? Então, a gramática é importante sim, desde que a gente passe a usá-la de forma contextualizada, certo? Outro ponto, tá? Professora, para mim aprender a ler os textos de informática, tá? Eu vou ler só textos em informática? Será? Isso vai me ser útil apenas, né? Então, para aprender a ler textos de informática, não é necessário ler somente os textos de informática. Quanto mais eclética e variada forem as leituras, o aprendizado ele vai ser mais concreto, vai ser mais sólido, né? Você vai ter uma amplitude maior, né? De vocabulário, de expressões, tá? E na grande maioria das vezes, né? Essas outras leituras, elas também vão te ajudar nas leituras dos textos de informática, certo? Então, não é só, minha área é informática, eu vou ler apenas os textos de informática. Por quê? Né? Se você ler outros textos também, né, essa sua habilidade, né, de leitura, ela vai se ampliar cada vez mais, né, porque esse é o objetivo. E você tende, né, a estar mais aberto, né, mais preparado com as diversidades de leituras, né, como bem está escrito aí, né, quanto mais eclética, quanto mais variada for a sua leitura, melhor para você. Né? Então, esse aprendizado ele vai ser mais concreto.
mais sólido, né? Essa leitura eclética e variada, ela vai proporcionar para você um leque muito maior de estratégias e habilidades, muitas vezes de vocabulários que você ali adquiriu com as leituras, e vai melhorar bastante o teu entendimento também de textos na área de informática, certo? Então, muito cuidado, né? Muito cuidado, tá bom? Outro ponto, né? Não é necessário dominar um amplo vocabulário para ler em outra língua, né? No entanto, ele também não pode ser menosprezado, né? Então, gente, o que acontece? É interessante você dominar vocabulary, você entender, você conhecer o significado das palavras? Sim, mas é muito semelhante ao aspecto gramatical. De nada vai adiantar você ter ali, você decorar, né, um simples vocabulário ali sem nada, sem estar contextualizado, que você não vai guardar isso na tua memória, né? Então, assim como a gramática, o vocabulário ele precisa estar contextualizado, certo? Isso é fundamental, tá? Então, você fez uma leitura, se você de repente quer deixar registrado, eu normalmente, quando eu faço a leitura de algo que é novo, né, de algum material que é um material muito novo para mim, né? O que eu faço? Se eu tenho um vocabulário novo ali, tá? Eu posso anotar, eu anoto como eu faço, né? Mas eu contextualizo, né? Vou fazer uma frase ali onde aquela palavra, ela aparece, ela está inserida. Dessa forma, aí sim, você fica ali com o entendimento, né, do que significa aquele vocabulário, do que significa aquela palavra. Tá? Então, eu não recomendo, porque às vezes o aluno quer estudar, eu vou aprender vocabulário. Aí pega, escreve em inglês, aí lá na frente escreve em português, significa. Aí faz a listinha. Mas, gente, vocês precisam contextualizar. Então, o nosso cérebro precisa, vamos dizer assim, ter significado no que ele está aprendendo. Então, se você puder construir frases, leia um texto, leia um artigo em inglês, apareceu aquela frase que que chamou a atenção, que tem uma palavra diferente que você não quer esquecer, se for o caso, faz o registro ali da frase inteira. Ou então, tenta entender aquela palavra e monte a sua frase. Quando você monta a sua frase, ainda é melhor. Significa que você realmente captou o sentido daquela palavra. E aí você jamais vai esquecer, tá? O pessoal de Juazeiro... que pena, pessoal. O pessoal de Juazeiro vai ter que dar um goodbye para a gente. A energia está instável. Ok, pessoal, tudo bem, né? Mas foi um prazer tê-los aqui conosco, tá bom? Estaremos de volta aí na próxima semana aí com muitas novidades também, tá? Então, gente, quando você consegue dar sentido, você precisa dar sentido a isso que você está aprendendo. E aí o cérebro jamais esquece, você nunca vai esquecer, né? Então, não é necessário ali eu dominar um amplo vocabulário, esse vocabulário ali meio solto, meio desconecto, sem nada, né? Mas eu também não posso menosprezar, é importante, mas eu preciso fazer isso, esse aprendizado, eu preciso saber contextualizar, eu preciso saber dar sentido a esse vocabulário, para que eu possa usá-lo, né, futuramente. Certo, gente? Tudo ok? Tudo alright, pessoal? Até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá todo mundo quietinho? Estão conseguindo captar direitinho essas orientações, essas mensagens? Ninguém quer dar um feedback aqui no chat? Pronto, quando vocês quiserem dar alguma contribuição, é só dar um oi aqui, tá bom? Gente, a gente vai dar um break, né, Jorge? Rapidinho, voltamos já já, tá? Só para me tomar uma água, é rápido. Já já, tô de volta.